Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao 49. É uma passagem muito conhecida da igreja, e nós estaremos meditando sobre este ensinamento transmitido pelo nosso mestre, o Senhor Jesus. Todos acharam? Amém. Eu vou ler um versículo, os irmãos poderão ler o seguinte, e assim sucessivamente. Versículo 46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo o enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa ao seu redor, sem alicerces, na qual bateu com muito a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Vamos recitar o versículo 48, toda a igreja? Todos. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Amém? Graças a Deus, irmãos. Podem se sentar. Glórias a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus, é um texto que o Senhor Jesus está encerrando o sermão conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Ali o Senhor Jesus transmitiu o ensinamento preciso aos seus seguidores. Ali o Senhor Jesus ensinou aquela multidão que eles deveriam amar os seus inimigos. Ali o Senhor ensinou que eles deveriam, se alguém ferisse a sua face, claro, deveria oferecer a outra. Ali naquele sermão, ele ensinou palavras que aquela multidão não estava acostumada a ouvir. Parecia absurdo aqueles ensinamentos. Naquela época, grande multidão ia até com o Senhor Jesus, ouvir os seus ensinamentos. Mas podemos observar que não estava surtindo efeito. O povo ouvia os seus ensinamentos, mas estava difícil serem colocados em prática. O que não mudou muito. Nos nossos dias também nós sabemos que muitos vão até o Senhor Jesus, ouvem as suas instruções, os seus ensinamentos, mas na hora de colocá-lo em prática, aí o negócio complica, ou seja, vem a dificuldade. O Senhor Jesus agora
a respeito de dois construtores. O Senhor Jesus sempre gostava na sua matemática aí, ele falava de dois, né? É dois caminhos, é dois, um crente e um não crente, é o frio e o quente, ou seja, sempre está negócio de dois, mandou ir de dois em dois, então ele gosta desse número 2, né? E aqui ele começa agora a falar a respeito de dois construtores. E pelo que demonstra a palavra, aqueles dois construtores seriam homens que já teriam ouvido o que ele ensinava. Aqueles dois construtores, eles já teriam passado pela primeira fase. Porque nós sabemos, irmãos, que para a pessoa aprender do Senhor Jesus, para aprender com a sua palavra, para fazer parte do seu rebanho, tem que ir a Ele, não tem outro meio. Vinde a mim, é um convite. E então, aqueles dois homens, chamados dois construtores, eles já tinham ido até Jesus, mas ele quer fazer agora uma comparação entre os dois. Nós sabemos que muitos não querem saber de Jesus, não vão até Jesus, muitos se escandalizam nele, muitos não o conhecem, mas os dois construtores, eles faziam parte daqueles que tinham ido até Jesus, tinham ouvido os seus ensinamentos, mas ele mostrou que um era prudente e o outro era prudente, ou seja, um era sensato, sábio, e o outro um insensato, uma pessoa que agia imprudentemente. Essa era a situação. E o Senhor Jesus queria transmitir um ensinamento para os seus seguidores, os seguidores, e esse ensinamento ele continua valendo para nós 2 minutos depois daquilo acontecer. Nós sabemos que é muito importante a pessoa ir até Jesus. É o primeiro passo. Ir até Jesus é muito importante. Todos nós viemos até o Senhor Jesus hoje aqui nesse lugar. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, a Bíblia se faz presente. Então, pela fé, nós acreditamos que o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Então, todos nós viemos nessa noite até Jesus. O Senhor continua falando. Diz: qualquer que vindo, ouve as minhas palavras e a observa. Irmãos, aqui nós vamos dar uma paradinha aqui, que ele faz questão de dizer assim: aquele que vai a ele e observa. Irmãos, não adianta nós irmos até o Senhor Jesus e ficarmos com a nossa mente pensando nos problemas de amanhã, ou estamos aqui na igreja, mas o nosso pensamento está lá fora, estamos aqui, mas não estamos muitas vezes observando o que a palavra de Deus está falando. Então é fundamental você ir até o Senhor Jesus e observar. Como que você observa? A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então você vai observar prestando atenção o que o Espírito Santo está falando à igreja. Aleluia. Então, observar é o primeiro requisito básico para você se tornar sábio, se tornar sensato, se tornar prudente. Se você não observa, você for numa aula e chegar na aula de matemática, ou seja, de qualquer outra matéria, e o professor está lá falando, e você está com a sua mente pensando
futebol ou no Fantástico, não vai adiantar nada. Você não vai compreender nada, você vai voltar do mesmo jeito, ou até pior. Então é importante ir até o Senhor Jesus e ficar com os nossos ouvidos, com os ouvidos atentos, dizendo: Senhor, fala, porque o teu servo. Então, irmãos, primeiro passo para você ser sábio, ser prudente, construir uma casa firme e forte, é você observar. Seja um observador dos ensinamentos da palavra. Observe, preste atenção, busque conhecê-la, porque se fazendo isso, você com certeza estará dando um grande passo para construir uma casa firme e forte. Amém, irmãos? Amém. Então, primeiro passo, ir até o Senhor. Segundo passo, observar. Bom, eu fiquei meditando naquele homem, observando os ensinamentos do Senhor Jesus. O ensinamento é o seguinte: ele faz uma comparação. Dois homens, dois construtores, construíram ali suas casas. Os dois eram vizinhos. Os dois receberam as mesmas instruções. Os dois estavam morando, ou seja, iriam morar no mesmo local. E agora, o observador. É aqui que vai construir a casa? Ele observa. Olha para a direita. Olha para a esquerda. Montes de um lado e de outro. Olha para o outro lado. Monte também. Olha outro monte. Ele olha. Sabe o que ele percebe? Observando. Que ele estava no meio de um vale. Você não pensou observar? Ele nem sabia que tinha monte. Ele não tinha percebido que ele estava no meio do vale. Então, muitas vezes, irmãos, nós não percebemos que estamos vivendo num mundo que é um vale. Esse mundo aqui, ele é um vale. E nós estamos aqui construindo uma casa. Mas o que fazer para que essa casa não seja abalada? Porque no ensinamento do mestre, ele comparando, ele fala do que iria acontecer. Irmãos, o Senhor fala claramente que esse mundo já foi maligno. A Bíblia fala claramente que vai chegar um dia que tudo isso vai passar. A Bíblia fala claramente que os reinos desse mundo vão deixar de existir. Um dia uma pedra sem auxílio humana vai bater na estátua. Assim viu Daniel, aquela estátua que representa os reinos do mundo. Disse que aquela pedra sem auxílio de mão bateu e destruiu aquela estátua, foi reduzida a pó e o vento levou. E muitas vezes tem pessoas pensando que vai levantar um governador, um presidente, um homem que vai solucionar o problema da humanidade. É como? A pedra, nós vamos falar sobre essa pedra, nós sabemos que ela de fato, simboliza o Senhor Jesus. A pedra que nós vemos aqui nessa parábola, que está muitas vezes coberta com areia, que as coisas do mundo, muitas vezes, a areia, ela simplesmente é coisa passageira, ela está ali como ofuscando algo que é real, mas que muitas não percebem. Tem pessoas que acham que nunca vai morrer. Tem pessoas que pensam que nunca, essa estação nunca vai passar. Vai ser direto assim, nada, o que é isso? Sempre foi assim e vai continuar assim. Assim já dizia na época de Pedro. Mas Pedro, ele deixa bem claro que Deus não é tardio como muitos pensam. Pelo contrário, Deus é longânimo, não querendo que nenhum
espírito se perca, mas que todos se arrependam e venham pelo conhecimento da verdade, se arrependam e sejam salvos. Essa é a palavra de Deus que nos ensina assim. Agora, aquele homem prudente, ele observou que aonde a casa estava sendo construída era no meio do mar. Então, irmãos, estamos no mundo, estamos construindo uma casa e estamos no vale. Agora, aquele homem, ao observar que ele estava no meio do vale, ele foi mais a fundo, ele pesquisou mais, ele prestou mais atenção, ele percebeu que no meio daquele vale passava um rio. Ele observou que estava no meio do vale, no meio daquele vale passava um rio. Lembra do famoso poema aí do Drummond de Andrade, que ele diz assim, que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Então no meio daquele vale tinha um rio. Então aquele rio, ele estava aparentemente coberto com areia. Não parecia, não aparentava perigo algum. Mas ia chegar o dia, e no leito daquele rio tinha muita areia, mas que a água iria subir, e a casa que estava construída naquele local ia sofrer terrivelmente um abalo muito grande. E aquele homem agora, observando o perigo que o rondava, ele imaginou: olha, eu não tenho para sair, o terreno é aqui. Tem pessoas que estão querendo fazer o ninho lá nas estrelas, na nuvem, na lua, estão querendo. A Bíblia diz que ainda que o homem faça os seus ninhos lá em cima das estrelas, lá de cima eu. Então nós sabemos que o mundo é esse vale, mas nesse vale nós temos a promessa. O Senhor falou: eis que em Sião eu colocarei uma pedra eleita e preciosa, uma pedra que quem crê nela não será confundido. É uma pedra que ela vai servir de rocha, de escândalo para muitos. Para aqueles que desacreditam, é pedra de tropeço, mas para aqueles que creem, é a pedra eleita e preciosa. Então, aquele homem sábio, prudente, vendo que estava no vale, sabia que a estação ia mudar. Ele estava vivendo um período de verão, quem sabe uma primavera, mas ele sabia que o inverno ia chegar. Ele teve o cuidado, a preocupação de, diz a palavra aqui, que é o terceiro passo. Primeiro, ele foi a Jesus. Segundo, observou. Terceiro passo, ele cavou. Irmãos, essa expressão cavou, ela é profunda, porque nós sabemos que cavar dá trabalho. A pessoa que se dispõe a cavar, a buscar, ele paga um preço. Nós vemos o servo de Isaac cavando um poço para paratear e cavar. Agora esse homem, ele não estava precisando de água, mas ele estava precisando de proteção. Ele queria segurança. Ele não queria construir uma casa e depois ver ela ser levada pela enxurrada. Ele queria uma casa à prova de tempestade. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que as multidões estão à procura, muitas vezes, de milagres,
procura de prosperidade. Eu sei que Deus abençoa, Ele quer o melhor para os seus filhos, mas não podemos esquecer que vai chegar o inverno. O inverno nós sabemos que vai chegar. Não podemos nos iludir. E a nossa casa, ela tem que estar firme. O homem sábio, ele cavou. Escavar quer dizer fazer uma profunda vala. E qual foi a sua surpresa? Quando ele tirou aquela areia, aquela terra que estava na superfície, ele encontrou embaixo uma rocha. Ele disse: agora sim, eu firmando a minha casa aqui nessa rocha, né? Não é essa enxurrada aí, esse riozinho aí que vai levar embora, não. Ela vai estar firmada. Olha o tamanho. Irmão, quando fala de rocha, eu lembro da minha terra, né? Lá tinha muitas rochas. E quando eu vou para lá, eu procuro os caminhos que eu andava e não acho. Os caminhos, né, estão tudo, fizeram por outro lugar, você não acha nada. Aí eu me lembro das rochas. Aí eu vou lá. Aí pela rocha, está lá no meio, ninguém quis mexer com ela. Ela está lá. Então, a rocha, ela é um marco. Um marco que serve para nós nos nortearmos, sabermos aonde que estamos. Então, o homem sábio, ele viu que embaixo de uma rocha, e aquela rocha era inabalável. Então agora ele começa a colocar, né, ali as suas pedras, né, a massa, e ali ele começa a construir a base da sua casa. Irmãos, ir até Jesus é importante. Observar a palavra é algo maravilhoso, porque se você não observar, você não vai compreender, não vai saber o que fazer. Esse ensinamento, quando o Senhor falou, esse ensinamento, ele tinha terminado o sermão da montanha, tinha trazido muitas instruções para ele, mas ele percebeu que parece que ele não estava fazendo efeito. Então, isso quer dizer para nós hoje, não adianta nós virmos na igreja e não ter mudança. Não adianta nós virmos aqui, louvar, bater palma e sair e nada ficar gravado no nosso coração. Não. A palavra é um agente de mudança. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eficaz quer dizer, é algo que traz resultado. Então a palavra, ela tem que nascer em nós, ser implantada em nós, ficar arraigada no nosso coração. Nós temos que construir a base da nossa casa. Não fala de construir sobre a rocha, é construir caráter. O caráter. O que é o caráter? Que identifica uma pessoa. Você é conhecido pelo que você é. Você tem que observar as coisas. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era aquele Deus lá do princípio, tinha um caráter, tinha a sua personalidade, era desde o princípio ali, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se manifestou ali para Abraão, Isaac e Jacó. Então nós sabemos que nós precisamos ter um caráter formado, baseado na palavra de Deus. Se alguém te ferir, olha, não vamos. Se alguém te maltratar, a Bíblia diz para nós não pagarmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com bem. É fácil? Não. Perdoar aqueles que nos ofendem. Abençoar aquele que nos... É fácil? Eita, pode chegar nessa hora.
Né? Foi isso que o Senhor Jesus ensinou. E é isso que ele está dizendo. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu? Então, crente bravo, crente que xinga. A Bíblia diz assim: não sai nenhuma palavra torpe da sua boca. A Bíblia diz que nós podemos não saber que vós tendes a mente de Cristo. Então, irmãos, ser um cristão é como Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou Cristo. Cristo é um molde. Quem já trabalhou em fábrica, trabalhou em chapelãonaria ou em prensa, sabe muito bem o que é um molde. Deus fez um homem, um molde perfeito, mas aquele molde se deteriorou. A Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, o segundo Adão. O primeiro Adão caiu, pecou. O segundo Adão, ele trouxe vida. O primeiro Adão entrou a morte. O segundo Adão, ele agora trouxe a vida. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Então, irmãos, o molde velho está corrompido, mas o Senhor agora mudou um molde novo. O Senhor Jesus é um modelo. Molde, quem trabalha, eu falei que trabalha em prensa, você tem ali aquele molde, aí coloca lá na prensa, aperta o dedo lá no botão, aquela prensa desce, e aquela peça que saiu, ela saiu idêntica àquela outra. Coloca no botão, coloca, sai lá, idêntica. As pessoas entendem. Por quê? Foi feito no mesmo molde. Então o Senhor Jesus, Ele é o molde que Deus enviou a esse mundo. É por isso que Ele, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? Quando o Senhor Jesus foi perseguido, nós vemos que em todas as ocasiões Ele não reviveu. Todos nós sabemos a história que o dia estava passando sobre Samaria e não deixaram ele passar por Samaria. O apóstolo amor João disse: Senhor, o que é que façamos que ele fez? Elias, vamos pedir para descer fogo do céu e consumir esse samaritano maldito aí, né? Quem sabe não sabe um palavrão, né? Porque eles não se davam. O Senhor Jesus disse: ó, João, olha, era o apóstolo amor, né? Imagina se não fosse, né? Imagina o que os outros estavam pensando. O Senhor Jesus disse: ô João, você não sabe de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para matar, o Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, irmãos, olhando para o modelo, olhando para o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo escreveu, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, ser cristão é ser moldado pela palavra de Deus. Ser cristão é imitar a Paulo, imitar o Senhor Jesus. Agora, irmãos, esse homem sábio, prudente, ele é o exemplo de um homem que estava imitando o seu mestre. Então ele primeiro foi a Jesus. Segundo, observou. Terceiro, cavou. Aí vai para o quarto passo ali, quando ele começou a edificar a sua casa. Edificar. Está falando, irmãos, agora, quando você edifica, é algo que você, por exemplo, essa casa aqui, ela tem uma base, um fundamento, que ela está agora interligada com a base. Essa casa sem base, ela iria, com certeza, ir ao chão. Mas a nossa casa espiritual, nós sabemos que ela está firmada na rocha eterna. O apóstolo Paulo escrevendo em sua epístola diz assim: olha, pois eu me como sábio construtor, mas cada um veja como edifica a sua casa. Casa, veja como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento
além do que já está posto, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento, né? Ele é a base da nossa construção. Estamos no vale, esse mundo nós sabemos que ele é tenebroso, nós sabemos que vai chegar a hora, muitas vezes, que vai vir a tempestade, vai vir a chuva, o rio vai correr, vai transbordar, e nós precisamos de uma casa firmada na rocha. Agora, irmãos, esse homem prudente, diz a Bíblia, que um dia o vento começou a soprar. Bom, quando muda a estação, é interessante, você pode ver, normalmente o tempo está bonito, tá, né? Aí o vento começa a soprar. Aí de repente, aquele tempo que estava tão, né, aparentemente tão bonito, começa a surgir agora nuvens, né? Muitas vezes na nossa vida nós sabemos que está tudo bem, e de repente parece que, né, alguma coisa, da apóstolo dizia, como alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Parece que aquele vento está trazendo algo estranho, e de repente começa a se formar nuvens na nossa frente. E aquelas nuvens, elas começam agora a escurecer o tempo. Muitas vezes no início de uma tempestade, começa a trovejar, relampear. E agora, aquele tempo que estava tão aparentemente tão bonito, agora a chuva começa a descer. E ao descer a chuva, o vento, a água começa a subir. E naquele local, aonde está a casa, o leito de um rio, lá vem aquele mundaréu de água. É normal a gente ver isso hoje, aqui em São Paulo, até parece que é normal a gente ver aí muitas construções. Gente, o Brasil não tem tanta terra, e muita gente vê as pessoas fazendo as casas dentro do rio. Isso é literalmente falando. Aí depois não quer, quando chove, aí não quer que a água carregue os móveis. Não, meu Deus. Eu sei, todo mundo gostaria de morar perto do trabalho, né, por alguma conveniência, né, quer morar perto. Então, irmãos, se obedecesse um pouquinho aqui, trouxesse para a vida física mesmo, essa orientação do Senhor Jesus, evitaria tudo isso. Vai um pouquinho mais longe aí, procura um alto aí. Eu nunca comprei. Quando eu ia comprar um terreno, a primeira coisa que eu olhava assim, peraí, aonde que é? Passa um riacho por aqui, tem uma represa. Não, por quê? É um cuidado, tem que observar antes. Isso, literalmente falando, fisicamente falando, e espiritualmente, né? Muito pior ainda, você deveria ter mais cuidado, porque tem pessoas que estão com a sua casa, né, que está edificada, um Deus que não é Deus. Edificada, a sua casa está fundamentada numa religião. Olha, misericórdia. Edificar a casa baseada no homem. Essa palavra ensina, desde lá do princípio de Gênesis, Jacó já falava, na rocha da minha salvação. Na rocha que segue a história da Bíblia desde o princípio, a rocha eterna. Nós sabemos que essa figura, ela acompanha toda a trajetória da igreja. Então nós vemos aqui que o homem prudente, ao edificar a sua casa, ela estava firmada na rocha, e caiu a chuva, os rios subiram, bateu com ímpeto sobre aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Agora, irmãos, nós temos o outro lado da história. Esse é o lado
a história daquela pessoa que observou a palavra de Deus, guardou no seu coração, enfrentou as adversidades da vida, veio as tribulações, as perseguições, porque nós sabemos que as lutas vêm. O Senhor Jesus não enganou ninguém. Ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a promessa de Deus para as nossas vidas. Luta, teremos, mas se a nossa casa estiver firmada na rocha, nós sabemos que ela não vai ser abalada. O apóstolo Pedro dizia: sabemos que esse tabernáculo, se essa casa, nosso corpo, se desfizer, nós temos uma mansão construída no céu. Então, é glorioso você trabalhar para edificar uma casa firme e forte para toda a eternidade. Bom, nada feito às pressas, nada feito procurando o meio mais fácil, funciona. Você sabe por que o rio é torto? Ou você já viu um rio reto? Normalmente você olha de cima, todo rio, ele parece uma serpente. Você já percebeu isso? Chama serpenteando, né? O rio serpenteando. Você sabe por que ele faz aquilo? Procura um lugar mais fácil. Então tem um monte, de coisas na nossa vida que a gente quer procurar um lugar fácil. Estudar a Bíblia, cavar, adquirir conhecimento é fácil. Orar, cavando para construir a casa é fácil. Jejuar é fácil. Consagrar é fácil. Perdoar os inimigos é fácil. Amar ao próximo como ti mesmo é fácil. Então, irmãos, é hora da gente cavar para que a gente faça o rio numa linha reta. Porque senão você vai procurar um lugar mais fácil, aí fica tudo torto. E não é isso que Deus quer da nossa vida. Ele quer que nós construamos uma casa firme e forte. Não adianta procurar o meio mais fácil, tem que procurar a forma correta de se proceder diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, o homem insensato, o homem insensato, o homem apressado, não é com você não, Deri? Não é você não, mas o homem imprudente, quando para construir a casa, ele já estava lá com a pá e a picareta lá, mais 5 minutos já foi colocando tijolo. Ele não se preocupou em cavar nada, ele não observou nada, é casa para construir, então vamos lá. Fez lá, levantou as paredes de qualquer jeito, construiu a sua casa de qualquer jeito, não observou que estava construindo a casa no meio de um vale, que no vale tinha um rio. Ele não pensou no futuro. Bom, isso é muito importante. Muitas vezes, se há uma coisa que o inimigo lança na mente das pessoas, é fazer com que você não se preocupe com o futuro. Você lembra o que ele falou para Eva? Você lembra da história lá, né? Eva, Adão, um jogando a culpa para o outro e tal. O fato é que Deus falou para Adão que se eles comessem certamente do fruto proibido, iriam morrer. Mas ao diálogo que ele teve com Eva, qual foi o papo? O que ele falou? Não? Então, o que ele continua fazendo hoje, no meio da igreja, falando com o mundo? O que ele continua falando? Você não vai morrer. Amor, o que é isso? Morreu, acabou. Não. Então ele coloca aí uma Bíblia para dizer que a morte, ela não existe. Que é religião dizendo que não existe enfermidade, não existe dor, que não vai. Não, é uma realidade. A morte, ela existe. Ela já foi vencida, mas ela ainda não foi punida. Vai chegar o dia que a morte vai deixar de existir. Mas por enquanto ela existe. Então, irmãos, um homem insensato, ele não pensou no futuro.
Assim como muitos não pensam que a morte um dia vai chegar. E com a morte virá a lágrima, o pranto, a dor. Isso sabemos que faz parte. O homem sensato, ele sabia que o dia da calamidade viria. O apóstolo Paulo diz assim: olha, nós devemos estarmos preparados com toda a armadura de Deus para suportar o dia mau. E depois de fazer tudo, ficar suportar a tempestade que vier, e depois a nossa casa continuar. O homem sensato, ele não pensava assim. No dia mau, quando ele pensou que não, ele não tinha mais casa, foi levado pela enxurrada, e a Bíblia diz que foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Então, irmãos, é tempo de nós tomarmos atitude. É tempo de cavar. É tempo de buscar. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto e invocar enquanto Ele está. A noite vem quando ninguém mais poderá. Então, nós devemos trabalhar enquanto é dia. A Bíblia diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Depois da morte você não consegue fazer mais nada. O homem após a morte ele segue ao juízo. Então, irmãos, nós estamos vivendo no século 21. Estamos vivendo o ano de 2014 no bairro do Parque Celeste, São Bernardo do Campo, no Brasil. Fico olhando, nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte, nós somos construtores. Então, olhe para o seu irmão e diga: olha, né? Diga, nós somos construtores. Agora assim, né? Olha a casa que você está construindo, né? A sua casa firme e forte, né? Porque, irmão, nós precisamos fazer uma construção segura. Quando a gente olha para Paulo, olha, por exemplo de Jó, ele suportava todas aquelas aflições. Jó dizia: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. O apóstolo Paulo dizia: eu pensei em quem eu tenho e sei que ele é poderoso para me sustentar até aquele dia. São exemplos de firmeza, de constância, de perseverança, pessoas que tomaram uma atitude. O profeta dizia: ainda que não haja ovelhas na malhada, que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, constância, firmeza, confiança, perseverança faz parte do histórico, né? Da bagagem do homem sensato, do homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A igreja do Senhor Jesus, ela só vai ser vitoriosa se ela tiver consciência da sua responsabilidade, do seu compromisso com Deus. Compromisso, comprometimento. A igreja tem um compromisso. A igreja tem um dom. A igreja não é do pastor. A igreja não é de nenhuma autoridade desse mundo. O Senhor Jesus classificou dizendo: a minha. Então a igreja é dele. Ele falou: a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Edificarei na rocha. A rocha nós sabemos que é do Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro ali revelado pelo Espírito Santo falou que o Senhor Jesus, quando perguntou para eles o que o povo dizia a respeito dele, ele dizia: uns dizem que você é Jeremias, outros
outro diz que você é um profeta, outro diz que você é Elias. Ele diz: vocês, quem me diz que eu sou? Quem sou eu? Apóstolo Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Senhor Jesus, olhando para a frente, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que tu revelasse, mas o meu Pai que está no céu. Pois na verdade eu te digo que tu és Pedro. Diz: sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação. Pedro, você é um fragmento de pedra, mas sobre esta revelação, o Cristo, a pedra viva, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vai ser uma pedra de esquina. Todo aquele que edificar sua casa nela não verá destruição. Muitos sabemos que estão procurando edificar sua casa baseado na doutrina de homens, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma ontem e hoje, será eternamente, porque o céu e a terra hão de passar. Ele disse: mas a minha palavra não passará. Aquele que quiser a minha vontade, diz também, vai permanecer para sempre. Aleluia. O homem imprudente foi lá, construiu de qualquer jeito, e quando veio a chuva, o rio subiu, a torrente de água bateu sobre a sua casa, disse que ela desmoronou. Eu já falei isso aí, não sei, costumo falar aqui, que esse negócio da casa caiu, a casa vai cair, a casa está caindo, é tema de muitas músicas. Mas aquele que tem a sua casa edificada por Senhor Jesus, a sua casa, aleluia, não vai cair. O vento pode soprar, a água pode bater de um lado e de outro, sopra de um lado, sopra de outro. Ele enverga, mas não quebra. Aquele que está plantado junto ao ribeiro de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é como o bambu chinês. O bambu chinês, diz aos historiadores, que ele demora 2 anos para nascer. 2 anos primeiro ele vai se fincando para baixo. Ele vai crescendo, em vez de crescer para cima, as raízes dele vai crescendo para baixo, e depois de 2 anos ele começa a crescer para cima. Então, quando o vento sopra, aquele bambu, ele vai e encosta a sua ponta no chão, mas quando o vento passa, ele volta novamente. Porque ele está enraizado, firmado, nada vai fazer com que ele seja arrancado. Então, irmãos, guarde a palavra de Deus no seu coração, não deixe que o inimigo venha arrancar, aleluia, esse tesouro precioso. O apóstolo Paulo já dizia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, irmãos, devemos ficar atentos, apercebidos. Existe aí um inimigo especialista, sempre procurando meios de demolir construções. Mas nós temos uma receita preciosa que não falha. Se você observar as técnicas que o Senhor Jesus nos ensinou para construirmos a nossa casa espiritual, não existe demolidor que venha prevalecer contra, aleluia, a construção que está edificada, aleluia, embasada na palavra de Deus. 2000 anos se passaram, mas a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus, eles continuam valendo para os nossos dias. Estamos vivendo dias em que as pessoas, os seres humanos, a sociedade, a mídia focalizam de todos os lados, querendo mostrar que isso é coisa do passado, que não tem mais valia, porque hoje é tudo moderno. Então, muitas invenções. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas o homem procurou muitas invenções. E cada invenção que ele cria, muitas vezes ele cria para construir o seu rio torto,
mas nós temos a palavra de Deus que nos ensina a construir uma casa, como eu falei aqui um outro dia, uma casa no prumo, uma casa nivelada, uma casa alinhada, uma casa bem coberta, uma casa com porta e fechadura, uma casa, aleluia, à prova de tempestade. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar atento a cada dia para que essa casa esteja mais e mais firme na rocha do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão.